Bom, tudo pronto, gravação 1, gravação 2, tudo online. Vamos dar início, então, hoje, dia 29 de outubro de 2021. Hoje é dia 29 de outubro de 2021. Estamos iniciando mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 1, do curso técnico em Informática, do Cefores, Centro de Educação Profissional, Escola Técnica da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Só um segundo, tem um aluno perdido aqui. Tem um aluno chamando no WhatsApp aqui. Deixa eu passar o link. Legal. Então, nessa disciplina de Linguagem de Programação 1, nós começamos a aprender a criar algoritmos usando a linguagem de programação PHP. Vou compartilhar aqui a minha tela para a gente dar uma repassada rápida no exemplo que nós fizemos na aula passada, que vocês irão me mostrar hoje, para a gente dar sequência e ver os próximos exemplos. Deixa eu só fazer um rápido ajuste aqui no negócio. Aí, agora ficou bom. Ok. Bom, então, estou aqui no meu usuário prof. Vou abrir o meu gerenciador de arquivos. E com ele, eu vejo o que nós criamos na aula passada. Nessa pasta, criamos uma pasta para essa disciplina, que é a pasta LP1. Dentro dessa pasta, nós fizemos apenas um exemplo, que é o p01.php. Deixa eu, inclusive, colocar esse cara aqui aberto. É esse aqui o arquivo. Então, esse é o código. Vamos dar uma recapitulada rápida nesse código. O p01.php. Nós vimos na aula passada que quando vamos colocar instruções da linguagem de programação PHP, é necessário que a gente identifique o início da programação PHP com essa instrução aqui, ó, menor interrogação PHP, e quando terminar o bloco de programação PHP, nós colocamos o interrogação maior. Não me recordo se eu falei isso na aula, mas eu vou comentar agora. É necessário a gente colocar esse bloco de instruções para falar onde começa e onde termina o trecho de programação PHP, por um motivo muito simples. Dentro deste mesmo arquivo, eu posso ter várias tecnologias misturadas. Então, aqui da linha 2 até a linha 8, eu tenho um bloco de código da linguagem de programação PHP. Eu poderia ter aqui no mesmo arquivo códigos HTML, códigos JavaScript, códigos CSS. Então, dentro desse mesmo arquivo, eu posso misturar diversas tecnologias. Daí se faz a necessidade de identificar onde começa e onde termina a nossa programação PHP.
Aqui, nesse exemplo da aula passada, nós criamos uma variável salário, depois uma variável desconto, colocamos alguns, né, os valores dentro dessas variáveis e depois simplesmente nós mandamos mostrar o conteúdo dessas variáveis. Por isso que o resultado aqui, ó, ficou 5.670, que na realidade dá o quê? 5.670.000, né? Porque é os 5.000 e os 670 ficou junto, né? Se a gente exibir o código-fonte aqui da página, como nós já fizemos anteriormente, olha lá, é aquela mesma informação. Então, esse foi o primeiro exemplo, que é o que vocês vão me mostrar aí mais para o final da aula. Então, vamos partir hoje para o nosso próximo exemplo. Então, eu vou criar um novo arquivo aqui na pasta LP1. Lembrando mais uma vez que todos vocês devem ficar aí muito à vontade para tirar as dúvidas da forma que achar melhor. Pode abrir o microfone, me interromper, pode postar no chat, pode levantar a mão, fique à vontade. Vou criar aqui, então, um arquivo texto do tipo PHP. Na realidade, esse do tipo PHP implica apenas que esse arquivo tenha a extensão .php, mas ele é um simples arquivo texto. Criei, então, aqui o P02. Nesse exemplo da aula de hoje, que vai ser o P02, eu quero dar uma olhada aqui no site php.net para a gente dar uma olhada aqui na parte de documentação, para a gente ver aqui na própria documentação do site do PHP, o que ele trata de assunto aqui. Vamos lá, ó. Vou usar a opção de visualização online e tem aqui a opção de português do Brasil. Então, tem aqui as questões de copyright, prefácio, começando, introdução, simples tutorial, instalação e configuração. A gente não vai entrar nesse detalhe, porque nós já estamos usando o PHP dentro de um ambiente onde ele foi já instalado e configurado. Então, nessa conta que nós usamos aqui do Data Center, já tenho o PHP configurado e funcionando. Então, basta eu criar os meus códigos. Isso porque é possível que você faça a instalação também do PHP no seu computador, como, por exemplo, no seu computador Windows. Apesar de que, se você tiver interesse em ter o PHP rodando no seu computador, existem outras soluções, outros pacotes mais interessantes que já incluem junto o PHP. Então, eu vou partir aqui para referências da linguagem, que eu acho que é o mais interessante da brincadeira. Então, aqui na referência da linguagem, ó, tem a sintaxe básica. O que é a sintaxe básica? Vou abrir numa outra aba aqui. Essa sintaxe básica, tags PHP. Esse tags PHP é aquele que a gente estava conversando, que é aqui, ó, é o menor interrogação PHP para começar e para encerrar, interrogação maior. É o que nós já fizemos no nosso primeiro exemplo. Separação de instruções. O que é separação de instruções? Deixa eu ver. Ah, sim. Como eu disse para vocês, nós podemos ter dentro de um mesmo arquivo várias tecnologias misturadas. Então, eu posso iniciar um trecho de programação PHP, fechar esse trecho, colocar algumas instruções de outras tecnologias e depois abrir novamente um bloco de programação PHP. Os comentários também são importantes, tá? Então, vamos fazer aqui nesse exemplo da aula de hoje, aqui no P02, botão direito, editar em nova aba. Nós vamos começar esse arquivo com comentários. Então, vou pôr, o comentário, ele pode ser feito, se é um comentário de uma linha,
eu posso colocar barra. Então, exemplo 2 da aula de LP1, dia 29/10/2021. Então, isso aqui é um comentário de uma linha. Deixa eu salvar aqui. Pronto. O que é comentário? Comentário é uma informação que será desconsiderada pelo compilador. Ou seja, ela é só uma informação que está dentro do algoritmo, mas ela é uma informação de consulta do programador. É uma informação que dá ao programador algum detalhe, alguma informação que seja relevante para ele, que não tem nenhum tipo de interferência no processamento do algoritmo. Outra forma de colocar comentários é se você quer fazer um comentário de várias linhas, você tem a opção de usar barra asterisco para começar o comentário. Curso técnico em informática. Vou botar nossa sigla aqui. Nossa sigla do curso é CTIT. Curso técnico em informática. Pode, inclusive, fazer assim, ó. Cefores/UFPM. MG. Disciplina. Linguagem de programação. Professor. Terminei os comentários, asterisco barra. Então, essa é uma segunda forma que eu tenho para colocar comentários. Quando os comentários vão ocupar várias linhas do arquivo texto, você coloca barra asterisco, inicia os seus comentários e quando finalizar você coloca asterisco barra. Aqui ele não está fazendo o coloridinho do jeito que eu gosto, porque aqui embaixo, ó, não está selecionado PHP. Engraçado, vamos ver se ele vai... Daqui um pouquinho se ele vai colocar. Então já vimos como podemos colocar os comentários dentro do PHP. Então vamos para o próximo tópico aqui, ó, que são os tipos. Vamos ver essa introdução aqui. Aqui ele está falando dos tipos. Os tipos. Quando vocês forem fazer a disciplina de linguagem de programação 2, nós vamos estudar a linguagem de programação Java. E aí vocês vão ver que na linguagem de programação Java, ela é muito rigorosa com relação a essa questão de tipagem, né? A variável vai ser de que tipo? Vai ser string, vai ser numérica, vai ser... No Java, ela é bem mais exigente. No PHP, nós temos uma certa flexibilidade. A gente define uma variável e a gente praticamente pode colocar qualquer coisa dentro dela que o PHP, de certa forma, acaba aceitando. Então, aqui ele fala dos tipos, depois nós vamos entrar em mais detalhes, porque tem aqui os arrays, os objetos. Então, os tipos nós vamos ver depois com mais calma. Vamos ver aqui as variáveis, básico das variáveis. Esse básico das variáveis aqui é provavelmente muito parecido com o que nós fizemos na aula passada, ó, que é criar a variável e mostrar o conteúdo da variável. Professor, no PHP eu preciso colocar o dólar e o var, ou só o dólar vai? É dólar o nome que você vai inventar para a variável, né? Porque quando você cria uma variável, você tem que inventar um nome para ela. Então você põe o dólar e o nome que você deseja. Aqui no manual nós estamos vendo que alguns nomes são inválidos. Ou seja, eu não posso ter uma variável que começa com número. Por exemplo, essa variável aqui, $4site, esse nome é inválido porque ele começa com número.
Então, eu não posso criar uma variável em PHP que comece com um número. Agora, pode começar com sublinhado, não tem problema. Aqui, ó, ele está falando que usar o caractere A com trema é válido. Mas se eu fosse vocês, eu não usaria de forma nenhuma, tá? Não compensa. Não use acento, C cedilha, caracteres especiais. Não faz o menor sentido, não tem a menor vantagem e você ainda corre risco de ter alguma dor de cabeça no seu código. Então, começar o nome de uma variável com um número não pode e caracteres especiais, fica aí a sugestão para que você não use de forma nenhuma. Certo? Bom, então esse é o básico. Variáveis pré-definidas. Vamos ver o que são essas variáveis pré-definidas. Existem algumas variáveis que são variáveis do próprio PHP. Tá? Então, deixa eu ver se ele tem a listinha aqui do lado direito. Não tem. Mas aqui, ó, aqui ele tem a lista, ó, lista de variáveis pré-definidas. Então, todas essas variáveis que ele está mostrando aqui nessa lista, ó, você não pode criar, tá? Porque já são variáveis pré-definidas, são variáveis da própria linguagem. Isso também acontece com outras linguagens de programação. Escopo de variáveis, deixa eu ver o que é esse escopo aqui. Tá, esse escopo aqui a gente vai estudar isso depois, porque aí a gente tem que entender a questão de função, de include, de objeto, a gente vê isso depois. Constante, nós vamos usar constante nesse nosso primeiro. Nosso primeiro exemplo, o nosso exemplo da aula de hoje é esse aqui, né? Então, nós vamos iniciar o bloco de programação PHP aqui, menor interrogação PHP, e vamos finalizar aqui com interrogação maior. Salva. Pronto. Ô, professor. Sim? Esse barra aí que o senhor fez aí, é o cabeçalho, no caso? É comentário. Dentro do meu código-fonte do meu arquivo PHP, aliás, pessoal, desculpa, tá? Olha só. Se isso aqui é comentário, esse comentário, obedecendo a regra do PHP, tem que estar dentro do bloco de programação PHP. Agora que ficou colorido, tá vendo? Ainda bem que você perguntou isso aí. Se o barra ou barra asterisco e asterisco barra são os recursos que eu tenho de PHP para fazer comentários, isso tem que estar dentro do trecho de programação PHP. Então, corrigindo aqui que eu estava fazendo errado, eu começo a programação aqui, então, PHP, com menor interrogação PHP, faço os meus comentários e finalizo aqui embaixo com interrogação maior, professor, no bloco de programação PHP. Professor, essa questão de ter que identificar se é PHP para poder colocar o comentário, se a gente colocasse fora, o que ia acontecer? O comentário? Vai aparecer, quer ver, ó? Se eu colocar... Vamos pegar esse exemplo aqui, ó, e vou tirar ele para fora, tá? Ó. E vou salvar. Quando eu acessar essa página aqui, que é o FP02, ó, o P02, né? Ah lá, aquela informação vem, ó. Então, entendi. Perceba aqui, ó, exibindo... Opa, apertei um trem errado aqui. No caso, não identifica como comentário, né? Exato, porque... Ixi, caramba, eu fiz uma zica danada aqui. Mudei a forma de visualização do navegador. Deixa eu ver aqui. Não quero ver isso aqui, não. Mudei para dispositivos móveis. É aqui que volta. Volta. A gente faz assim, quer ver? A gente fecha esse cara aqui e abre um novo. Pronto. Resolve o problema. Só que o meu agora é o P02, né? Deixa eu voltar aqui nele. Então, vamos lá, recapitulando. Por que apareceu isso aqui? Por um motivo muito simples. Esse aqui é um arquivo, PHP,
Isso aqui está aqui dentro. Como ele não está dentro de um bloco de programação PHP, ele não atende aos critérios da linguagem de programação PHP. Então, simplesmente vai ser enviado para o internauta. Agora, aqui começou, na linha 3, começou o bloco de programação PHP. Então, dentro das regras do PHP, isso aqui é comentário, e comentário é desprezado pelo PHP. Portanto, você pode ver que isso não apareceu e nem foi enviado para o navegador do internauta. Ó. Tá vendo? Então, vamos voltar esse comentário aqui para dentro. Ok. Eu disse que nós íamos colocar aqui... Cadê? Constantes. O que são constantes? Como o próprio nome diz, constante é uma constante. Constante, a gente poderia quase que assumir que constante é o contrário de variável. Por quê? Variável é algo que pode variar. Então, se eu criei uma variável salário, essa variável pode começar com 500, depois ela pode variar para 700, para 900, voltar para 500, ou seja, variável é algo que muda, que varia, né? Agora, constante não. Constante nunca vai mudar. E aí, a gente pode criar, tá aqui o exemplo do manual, com define. Então, nós vamos criar aqui, ó. Vou criar aqui com define. O define é uma função, ó, parênteses aqui, ó, tá vendo? É uma função, então abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, que tem 2 parâmetros. O primeiro parâmetro, eu estou colocando entre aspas, porque vai ser o nome dessa constante. Do mesmo jeito que a variável tem um nome, a constante também terá um nome. E aí, o nome da minha constante vai ser... nome curso. Então, eu criei uma constante. Essa constante se chama nome curso. E aqui, qual que vai ser o conteúdo dessa constante? O conteúdo dessa constante vai ser curso técnico em informática Cephores UFTM. Fecha aspas. Bom, mas para que eu preciso de uma constante? Mais para frente vocês vão perceber as vantagens que a gente tem de coisas desse tipo. Por exemplo... Professor, sim? Eu não preciso escrever ali constante, não, é só o nome da constante mesmo. Tipo assim, se eu colocar define, eu já estou deixando claro que eu quero criar uma constante, uma função para criar constante. O define é a função que vai definir as constantes que você quer criar no seu código PHP. Então, com o define, eu estou definindo. Aqui, eu chamei de nome curso. Nome curso será uma constante. E qual é o valor de nome curso? O valor é curso técnico em informática Cephores UFTM. Tá? Então, aqui é o nome da constante, que eu chamei de nome curso. E aqui, qual é a informação que vai estar armazenada dentro dessa constante? Lembrando que eu não consigo mudar. Se é constante, isso nunca vai mudar. Isso significa que eu não consigo fazer nome curso igual engenharia de software. Não consigo fazer isso. Não consigo fazer isso porque nome curso é uma constante. Então, eu não consigo atribuir outra informação para nome curso. E eu estou seguindo aqui, ó, a lógica do manual. Aí já é uma mania. O que eu chamo de mania? O pessoal que desenvolve, né, e até por sugestão do próprio sistema, né, do site do PHP aqui, ó, quando cria-se uma constante, cria-se com letras maiúsculas. Tá? Cria-se com letras maiúsculas.
Então, seguindo essa lógica aqui, porque o PHP vai aceitar de qualquer jeito. Se você quiser criar uma constante aqui com letras minúsculas e maiúsculas, ele vai aceitar. Mas, por padrão, por convenção, né? O pessoal que desenvolve PHP prefere fazer assim, colocando com letras maiúsculas. Então, isso aqui não pode, isso aqui não funciona, tá? E aí, o que acontece? Aqui, ó, eu posso mandar mostrar. Mostrar. Nome curso. Ponto e vírgula. Deixa eu só conferir um negócio aqui. Isso, tá certo. Então, na linha 12, eu estou criando uma constante. Na linha 13, eu estou mandando mostrar o conteúdo dessa constante nome curso. Vou salvar. Na hora que eu atualizar aqui a página 02, ó, o P02, se eu clicar no atualizar, ele mostra lá, ó, curso técnico em informática, Cephorus, UFTM. Bom, deixa eu te dar um exemplo. Quando que seria interessante usar esse tipo de recurso? Imagina o seguinte, eu estou fazendo um site para o Cephorus, ou um site para o curso técnico em informática. Esse site, ele já está com 150 arquivos .php. 150. Desses 150 arquivos .php que tem no site do curso, 92 aparece o nome do curso, curso técnico em informática. Então, são 92 arquivos que aparece o curso, o nome do curso. Então, pensa o seguinte, se eu escrevi em 92 arquivos diferentes o nome do curso, curso técnico em informática Cephorus UFTM, de repente tem que mudar. Eu tenho que mudar esse negócio. Eu quero mudar. Agora vai ser curso técnico em informática Cephorus UFTM Uberaba MG. Eu teria que entrar nos 92 arquivos, um por um, e fazer essa alteração que eu gostaria. Se eu criar em um único arquivo uma constante nome do curso e nos 92 arquivos, em vez de digitar o nome do curso, curso técnico em informática Cephorus UFTM, eu usar a constante, eu tenho um facilitador aí. Por quê? Porque eu usei nos 92 arquivos a constante nome curso. E a constante nome curso está definida em um único lugar. Então, se eu for lá onde eu criei essa constante e mudar o seu valor aqui, ó, onde ela foi definida, automaticamente vai mudar nos 92 arquivos. Então, essa é uma das possibilidades de vantagem da utilização de uma constante. A gente vai fazer isso mais para frente, tá? Mais para frente, quando a gente for fazer mais de um arquivo, vocês vão perceber que dá para definir uma coisa num arquivo e usar em vários outros. Bom, então tá aqui a constante. E aí, nesse exemplo aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar mais duas variáveis. Então, eu tenho a constante nome curso. Aí, eu vou fazer o seguinte, nós já estudamos um pouquinho de HTML na aula passada. Vocês se lembram? Aliás, deixa eu fazer diferente. Deixa eu fazer primeiro e mostrar depois. Fica mais fácil vocês entenderem. Então, eu tenho a constante. Agora, eu vou criar uma variável. Essa variável vai se chamar prof1. E nessa variável, eu vou colocar André Souza. Ponto e vírgula. Vou criar a variável prof2. William Cacilda Alexandre Monzan. Prof3. Evandro. Eu nunca lembro o nome dele. Guglielmo. Fica assim mesmo. Não é Glu, é Gu. Guglielmo.
Ah, tá bom. Só É um nome difícil, né, professor? Oi? É um nome difícil, né? É difícil, né? E olha que eu conheço o Evandro tem uns 50 anos. Caraca. Até hoje eu não aprendi a escrever esse sobrenome dele. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar mostrar agora as 3 variáveis. Eco. Vou mandar mostrar prof1. E vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui e mandar prof2. Ah, não, vou fazer diferente. Vou fazer assim, ó. Vou mandar... Não vou fazer diferente, não. Eu teria que ensinar um outro negócio que eu não ensinei ainda. Então, vou mostrar prof1, prof2 e prof3, certo? Vai ser esse exemplo. Então, salvei. Vamos atualizar aqui. Olha como é que ficou lindo. Tudo junto, tudo colado. Por causa daquele comando, que não tem aquele comando de separar? Repete, por favor. Tinha aquele comando de separar por verso ou por linha. Ah, Por causa isso aí. disso. Você lembra que nós estudamos... Ah, não, mas esse é HTML. Isso. Lembra que a gente em estudou em HTML? Sim. Como é que eu faço para mudar de linha em HTML? Eu mostrei na nossa. BR. BR. Então, o que eu poderia fazer aqui? Ó? Eu poderia colocar aqui, ó, um BR. Aqui, um BR antes, um BR depois. Sério? É tão parecido assim, HTML e PHP? Não, na realidade, não é que é parecido. É porque, na realidade, eu estou mandando uma instrução HTML através de um comando PHP. Porque você tem que pensar o seguinte... O que o browser, o navegador aqui recebeu? Ele recebeu isso aqui, ó. Certo? E por que ele botou tudo junto? Porque para ele, espaço e enter não representa nada. Então, se esse navegador web, aqui é o Chrome, tanto faz se é Chrome, Mozilla, que diabo que for, Firefox, se ele tivesse um BR aqui, ó, entre o FTM e o André, ele ia quebrar a linha. Então, não é que o BR é do PHP. Não, BR é uma tag HTML. Só que, dentro do PHP, nesse ponto aqui na linha 19 do meu código, eu estou mandando escrever menor BR maior, que é uma instrução HTML. Entenderam? Então, olha só o que acontece. Ah, então, tipo assim, não vai quebrar a linha, só vai aparecer lá escrito. Exato. Quer ver, ó? Ah, entendi. Eu vou mudar um pouquinho aqui a brincadeira, para ficar mais fácil. Aqui tá as definições. Fiz uma mudancinha aqui, tá? Então, defini aqui uma constante chamada nome curso, aqui 3 variáveis. Mandei mostrar a constante e mandei para o browser, logo depois que mostrar a constante, mandei para o navegador um BR. Mostro o prof1, mando outro BR. Mostro o prof2, mando outro BR. O que eu quero que vocês entendam é que, dentro dessas aspas, eu estou mandando uma tag HTML. Tá? Então, sim, eu posso misturar HTML dentro das informações que o meu PHP manda para o browser. Porque eu tenho que pensar o seguinte, eu estou programando em PHP. O PHP, quando ele precisa mostrar alguma coisa para o internauta, o PHP manda para o browser do internauta. Então, eu posso mandar para o browser do internauta a informação, e se eu quiser organizar essa informação na tela do internauta, eu misturo um pouco de HTML para dar o visual que eu estou querendo. Então, na hora do PHP mandar coisas para o browser, eu posso mandar também instruções HTML, porque eu sei que o browser entende HTML. Então, é isso que eu estou fazendo. Estou mandando o nome do curso, depois eu mandei um BR para pedir o navegador web para mudar de linha, mandei o conteúdo da variável prof1, mandei um BR para novamente o browser mudar de linha, e é isso que eu vou fazer o teste aqui agora. Ó. Salvei, na hora que eu atualizar aqui, ficou cada um numa linha. Curso técnico, André... Agora, olha só o código-fonte aqui, como é que ficou. Continua tudo misturado, tudo bagunçado, só que, onde tem BR, a gente sabe que o browser vai mudar de linha.
Eu ainda poderia fazer de outra forma. Em vez de ficar dando esse monte de eco aqui, ó, eu vou apagar isso aqui, vou apagar isso aqui, vou apagar isso aqui. Em PHP, quando eu quero juntar strings, quando eu quero concatenar, juntar, pregar uma coisa na outra, eu uso simplesmente ponto. Então, olha só, se eu quiser fazer aqui, ó. Nome do curso, eu quero colocar ele dentro de um parágrafo. Como é que é a tag de parágrafo em HTML? P. Eu estou pondo esse espaço aqui para vocês ficar bem claro que tem um ponto aí, tá? Ó, o que eu fiz aqui? Eu estou mandando mostrar com eco. Mostrar o quê? Ó, entre aspas, eu coloquei a tag HTML P, que abre o parágrafo, mandei concatenar com o nome do curso e depois eu mandei colocar o /P, que é outra tag HTML. E vou fazer isso com todos. Vou fazer isso aqui, aqui e aqui. Vou fechar isso aqui, aqui e aqui. Então, o que eu estou fazendo? Na hora de mostrar uma variável ou uma constante, eu estou colocando antes dela uma tag HTML que abre parágrafo e depois dela uma tag HTML que fecha parágrafo. Vou salvar e na hora que eu atualizar a página aqui, ó, ficou um pouco mais separado, porque agora cada item desse é um parágrafo diferente. E na hora que você vê o código-fonte... Professor, mas o PHP não tem uma tag específica do PHP, não? Tem que usar o HTML? Não entendi, repete. O PHP ele não tem uma tag específica do PHP, não? Tem que usar essa do HTML? Não, você tem que pensar o seguinte. O HTML, em conjunto com o CSS, são as duas tecnologias que responsáveis por definir como o internauta vê a página dentro do browser. PHP nunca vai definir layout, como que a informação deve ser mostrada na página web. O PHP, ele é feito para mim criar os algoritmos, para mim fazer a lógica do site funcionar. Isso lá dentro do servidor. Por exemplo... Um back-end, por exemplo? Exatamente. Quando você está numa loja virtual, o PHP está lá no servidor controlando o seu carrinho de compras. Quando você pega um produto e põe no carrinho de compras na loja virtual, isso tudo está lá no servidor e é o PHP que está controlando, o algoritmo PHP que está controlando tudo isso. Lá para você no browser, só aparece o HTML, o CSS, o JavaScript para fazer aquele visual que você está vendo. O resto está sendo... A inteligência da coisa está sendo feita em PHP lá no servidor. O visual e o layout que você está vendo no site lá na página é HTML com CSS, basicamente. Ok? Ok. Bom, então esse vai ser o P02. Vai ser só isso. Então, recordando, o que nós estudamos no P02? Estudamos como colocar comentários, os dois tipos principais, e falamos aqui da possibilidade de definição de variáveis e constantes, e eu aproveitei o exemplo para mostrar para vocês que, ao enviar informações para o browser, eu tenho a possibilidade de mesclar conteúdo das variáveis e constantes com tags HTML para dar um visual que eu julgar mais adequado lá para o internauta. Esse será o P02 que vocês deverão me apresentar na próxima aula. Vamos criar o P03. PHP P03. Vamos
ver o que colocaremos no P03. Então, aqui essa questão de constante já foi. Deixa eu ver o que são essas expressões aqui. Tá. Depois. Vamos aos operadores. Como praticamente todos as linguagens de programação, gente, a questão de precedência dos operadores matemáticos é pura matemática, é matemática mesmo, tá? Então, do mesmo jeito que na matemática, quando você tem uma expressão matemática de soma, divisão, multiplicação e parênteses, parará, tudo aquilo que vocês aprenderam na matemática vale para a gente aqui também, dentro do nosso algoritmo, tá? Então, aqui tem algumas coisas. Tá, então deixa essa coisa de precedência para lá. Vamos ver os operadores aritméticos. Vamos fazer um exemplo. Aqui o nosso P03. Vamos fazer um pouquinho de... Então, vamos lá. Começando. Menor interrogação PHP. Fechou o PHP. Vamos criar as variáveis aqui. Variável, vou criar $x igual a 9, $y igual a 99, $z igual a 44. Pronto, tenho 3 variáveis numéricas. Aqui nós temos, como é que eu faço adição? Sinal de mais. Subtração, sinal de menos. Multiplicação, asterisco. Divisão, barra. Módulo, o que é módulo? É o resto da divisão. E exponencial é o asterisco, asterisco. Vamos testar esses principais aqui. Então, eu vou falar o seguinte, que $A é igual. Como é que eu faço o somatório? Eu não tenho a variável A, professor. Oi? Ah, tá, não entendi o que o senhor vai fazer. Eu já estou criando a variável A. Eu achei que o senhor ia somar já. Entendi. Então, eu estou criando a variável A e nela, o valor da variável A será o resultado da soma de $x, de x mais... Vou parar de falar dólar, tá, pessoal? Vocês já acostumaram que variável em PHP começa com dólar? Então, vou falar só o restante, tá? X mais Y. Ok? Como é que eu faço subtração? Variável B vai ser igual a Y menos Z. Subtração. Mais tem aqui que eu quero mostrar. Multiplicação. C é igual X vezes Z. Isso é multiplicação. Um asterisco. Divisão barra. Então, o D é igual Y dividido por... Vou pôr Z para dar casas decimais, para não dar uma divisão exata. Então, Y dividido por Z. E vamos pegar o módulo agora. O módulo é o seguinte. Então, é igual também Y%, que é o módulo Z. Z. Agora eu vou mostrar todo o conteúdo dessas variáveis, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. A igual... E vou concatenar na frente aqui a variável A. Depois eu vou colocar um espaço. Vou colocar um BR aqui. BR.
e depois do BR eu coloco B igual. Eu poderia até fazer assim, ó, para facilitar o entendimento de vocês, ó. Ponto $B, porque aqui o comando acaba quando eu colocar ponto e vírgula. Nem interessa se está na mesma linha ou não, tá? Isso aqui eu poderia pôr igual. E aí depois nós vamos colocar o C igual. Aliás, eu vou fazer diferente. Deixa eu copiar isso aqui. Professor, enquanto o senhor foi fazendo, deixa eu tirar uma dúvida. O que significa eco? Mostrar, imprimir. É a mesma coisa do print. Certo, mas assim, ele é porque, por exemplo, no Java print, significa printar, né? No Pascal é write, que é escrever, e eco em inglês. O que seria? Deixa eu dar um Google aqui, peraí. Substantivo. Eu acho que deve ser esse ecoar aí. Não gostei muito aqui, não. Como se fosse falar. Não tem muita graça, não. Mas tanto faz, a gente poderia pôr, por exemplo, print também, entendeu? Tá? Pode colocar print também? Pode. Vamos até deixar aqui para a gente ver. É para a gente fazer diferente do que a gente já fez. Então, B, C, E, E. E aí, quando terminar, esse último aqui eu não precisaria, né? Basta botar um ponto e vírgula aqui no final. Vamos salvar e vamos executar agora o P03. Vamos lá, então. P03. Ah lá. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu tirar esse cara aqui. Botar ele aqui mais ou menos de lado, para a gente ver as duas coisas e a gente conseguir entender o que aconteceu. Então, o A deu 108. Por que é 108? O A é x vezes y. Desculpa, x mais y, o A. Então, 99 mais 9 deu 108. Aqui na linha 6 do nosso código, ó. Na linha 7 do nosso código, o B é y menos z. Y é 99, menos 44, por isso que B deu 55. A variável C é x vezes z, 9 vezes 44. 9 vezes 44 deu 396. Na variável D, y dividido, aqui na linha 9, ó, y dividido por z. Y é 99, z é 44. Então, deu 2,25. E o resto da divisão inteira de y por z, 99 dividido por 44, o resto da divisão vai dar 11. Certo? Alguma dúvida? Certo. Então, esse será o nosso P03. Vamos fazer um último aqui para deixar vocês apresentarem o de vocês da aula passada. Vamos pegar aqui agora o P04. E no P04, deixa eu ver nos operadores. Os operadores é basicamente isso. Não vamos esticar muito o assunto aqui, não. Os operadores, eu fechei a porcaria da página. Estava lá na documentação, Português do Brasil, eu já estava lá nos operadores. Nos operadores aritméticos. Esse aqui foi o que a gente acabou de ver. E agora nós vamos para os operadores de atribuição. A gente já estava meio que fazendo isso, né? Mas é legal que tem algumas coisas diferentes aqui. Então vamos lá. No nosso último exemplo de hoje, que vai ser esse P04,
nós vamos fazer o seguinte. PHP, fecha o PHP. Vamos criar aqui alguns... Aqui, ó, vamos colocar aqui uma variável x, que vai receber... Vamos botar uma expressão matemática aqui, ó. 5 vezes 6 menos 9 mais 4 dividido por 2. Pronto. Então, isso aqui é uma atribuição simples. O que eu chamo de atribuição simples? É usando o sinal de igual. Com esse sinal de igual, a variável x receberá o resultado dessa expressão matemática. Então, isso aqui vai ser calculado pelo processador e o resultado será armazenado dentro da variável x. Aí, eu tenho outros tipos de atribuição, que eu vou te mostrar aqui agora. Ó. Vamos fazer uma atribuição matemática que será a seguinte, ó. Dólar, a variável y, ela recebe 5. Depois, eu tenho um tipo de atribuição que é y, a variável y, eu simplesmente coloco assim, ó, mais. Ou seja, eu estou somando 1 na variável y, tá? Eu vou colocar mais um exemplo. Então, eu tenho aqui, ó, o y começa com 5, depois eu faço o y mais. Vou colocar aqui a variável w, que vai começar com 3, e depois a variável w vai receber mais 5. Pronto. E eu vou criar uma variável também do tipo string, que vai ser nome igual a Zeca. E aí eu tenho a possibilidade de fazer assim, ó, nome, ponto igual. Lembra que o ponto, ele é concatenação? Então, eu vou pegar o que tem dentro do nome e concatenar com alguma outra coisa. Eu vou somar aqui da Silva, espaço da Silva. Certo? E eu vou mostrar aqui, ó, vou mostrar na sequência, vou pôr assim, ó, echo, ou print, tanto faz, vamos usar um pouco de print. E aí eu vou usar aquela lógica de colocar um negocinho HTML aqui dentro, ó. E aqui eu vou colocar o valor de y. Então, o que eu estou fazendo? Estou mandando aquela tag H1 no HTML e o /H1 para fechar. Ou melhor, não, porque isso aí fica tudo junto, eu quero separar também. Então, aqui eu estou mostrando o y, eu vou pegar aqui, vou colocar aqui em cima para mostrar o x. Vou colocar aqui para mostrar o w. E vou botar aqui para mostrar o nome. Só que desse jeito que eu estou fazendo, não vai aparecer a variável, vai aparecer só o seu valor. Então, eu vou colocar aqui também, ó, x igual, y igual, w igual, nome igual. Vou salvar isso aqui. E esse é o P04. Vamos, então, fazer um teste com o P04. Quando acontece isso, deixa eu dar um F5 aqui. Tá com erro mesmo. Muito importante ter acontecido isso, porque eu quero mostrar para vocês que se você tiver com uma situação desse tipo, pode ser que tenha erro no seu algoritmo PHP. Erro de alguma coisa errada que você usou na linguagem. Como é que você faz para descobrir isso? Aqui no seu painel de controle, no Direct de mim,
você vai aqui, ó, em informações do sistema e arquivos. Aí tem essa opção aqui, ó, estatísticas, resumo do site e logs. Então, você clica nesse logs. Quando você clicar nesse logs, ele vai abrir aqui, ó, essa página. Nessa página, você tem aqui, ó, registro de erro. Então, eu vou clicar nessa opção registro de erro. E aí, ele vai me mostrar aqui, ó, os erros que eu cometi. O que eu vou fazer? Eu vou pedir para mostrar só as últimas 5 linhas. As últimas 5 linhas que tem os últimos erros que eu cometi. Cliquei. Então, vamos ver aqui essa mensagem de erro. Essa mensagem de erro está falando o seguinte. Ó. Ele está falando que lá no meu arquivo, deixa eu pôr esse cru aqui, ó. Nesse cru aqui o visual fica melhor. Tá vendo? Então, qual que é o último erro aqui, ó? PHP. Esse erro aconteceu que horas? Hoje, ó, dia 29 de outubro, de sexta-feira, às 14h30, que é agora. Foi aquela tentativa de rodar o P04. E aí eu tô vendo que tem um erro, ó, no meu arquivo p04.php. O arquivo está nesse erro P04, lá na linha 4. Então, na linha 4 do meu p04.php tem um erro. E que erro que é esse? Ele está falando que tem um erro de sintaxe e que tem um $y que é inesperado. Vamos lá na linha 4 ver, então. Aqui na linha 4. Ele está falando que tem um $y inesperado. Na realidade, gente, quando isso acontece, o que você tem que olhar? Vocês estão vendo algum erro nessa linha 4? Não. Eu também não. Não tem erro, tá certo? Não tem erro na linha 4. Quando isso acontece, é porque o erro está logo na linha anterior. E normalmente é o ponto e vírgula que eu esqueci aqui, ó. Então faltou fechar essa linha com ponto e vírgula. Como eu não fechei com ponto e vírgula, ele tentou juntar essa linha de comando com a de baixo, por isso que ele não entendeu o que era o $y. Professor, aí no caso o outro print também está sem, os outros dois. Exato, aí a gente já aproveita, já que a gente descobriu lá, não vamos esperar dar erro de novo. A gente vem aqui e coloca os pontos e vírgula que a gente esqueceu. Aí você salva e vamos testar de novo. Agora funcionou. Tá vendo? Foi muito legal ter dado esse erro para que eu pudesse mostrar para vocês. Aqui, ó, repetindo. Gerenciador de informações do sistema e arquivos, logs, você entrou no logs, aí aqui tem registro de erro. Professor, por que a gente tem que olhar especificamente nas últimas 5 linhas? Não, porque o que vai acontecer? Você tem um site que está funcionando. E aqui, ó, vamos ver aqui. Deixa eu pôr aqui os últimos 500, as últimas 500. Vamos ver se tem. Não tem, tá limpo. É porque, aqui, ó, esse aqui, ó, esse erro aqui é de hoje, mas às 7 da manhã. Que erro que é esse aqui? Esse aqui, deixa eu ver onde é que tá. Deu algum erro aqui às 7 da manhã. Por que eu tô pedindo os últimos 5 só? Porque eu tô querendo ver um erro de uma coisa que eu acabei de testar. Então, eu não quero ver um arquivo que pode ter uma semana de erro. Se eu acabei de testar e deu erro, eu quero ver o erro que aconteceu agora. Por isso que eu pedi as últimas 5 linhas, as últimas 10 linhas, para me ver o que aconteceu agora por último, entendeu? Entendi. Porque esse arquivo de log, ele acumula algumas coisas aí dos últimos acontecimentos e pode ter coisa muito antiga. Como, por exemplo, essas mensagens que acabaram de aparecer aqui, ó. Isso aqui é aquele nosso erro, lá do Y, que ele não estava entendendo, mas já tem uma coisa nova aqui que não chega a ser um erro, é apenas um alerta. Uma coisa é o erro que nós cometemos, e aí você vai ver que ele está falando que é erro mesmo, ó, error, syntax error. Aqui ele tem só um warning, só um alerta. Às vezes esse alerta nem atrapalha o funcionamento do site, mas ele está dando um alerta aqui que às vezes você pode ficar atento também. Então foi legal ter dado esse erro para me mostrar para vocês, porque aqui na mensagem de erro, ele já te dá exatamente aonde está o problema para você ir direto na fonte, para você não ter que ficar olhando aqui seu código inteirinho e tentando ver o que será que está errado?
aqui tem só 12 linhas, mas poderia ter 50 linhas. Então, lá no log, você vai direto no ponto, já acha o erro. E aí deu certo. Então, vamos conferir aqui como é que ficou. Olha lá, o valor de x, 5 vezes 6, menos 9 mais 4 dividido por 2, na realidade vai ser 5 vezes 6, 30, 4 dividido por 2, 2. Então, é 30 menos 9 dá 21. 21 mais 2, 23. Aí depois tem o y. Aqui, ó. O y começou com 5 aqui na linha 4, ó. Depois o y mais somou 1. Então, o y está com 6. O w começou com 3 e o w mais 5. Mas o w mais 5 aqui não deu certo. O w continuou como 3. Tá vendo aqui, ó? O w continua como 3 e aqui o w tá w é igual a 3 e w é mais... eu esqueci de pôr o igual. É mais igual, gente. Foi mal. O exemplo aqui ficou errado, ó. Deixa eu fechar um pouco de coisa aqui. Não é mais, é mais igual 5. Ou seja, eu estou querendo... Isso aqui, ó... Professor, Sim? Esse algoritmo em que o senhor está mostrando, porque né, antigamente tinha aqueles computadores que calculavam a água da população e tal. Era mais ou menos esse tipo de algoritmo aí que eles usavam? Não entendi a sua pergunta, cara. Repete. Assim, antigamente existiam computadores que faziam cálculos, né? Computadores mais antigos que faziam cálculo, que o professor Wander uma vez estava explicando, de ter cálculos de guerra, assim, onde vai cair a bomba e tal, certo? Não tinha esses cálculos, computadores que faziam esses cálculos? Mas, olha só, computador, desde quando ele foi concebido, ele sempre foi um fruto da matemática. Então, assim, computador e cálculo e matemática são irmãos siameses. Então, mas para fazer esses cálculos, eles tiveram que fazer essa programação aí que o senhor está fazendo, mais ou menos, não? Ou seja, naquela época, as linguagens não eram exatamente essas, né? Porque as linguagens, elas aparecem e, eventualmente, elas desaparecem também, como todas as tecnologias. Mas, desde quando foi concebido lá as primeiras linguagens de programação, a estruturação delas praticamente não mudou muito nesse período. Alguns conceitos, algumas novas metodologias foram criadas, novas formas de se criar algoritmos, né? Mas essa questão matemática aqui, por exemplo, ela praticamente não mudou em todos esses anos da computação. Aqui, ó, eu estou colocando esse comentário aqui, ó, só para explicar que quando eu coloco a variável w e coloco mais igual 5, seria como se eu estivesse escrevendo o seguinte: w é igual a w mais 5. Então, esse w é igual a w mais 5, para os mais preguiçosos, você pode simplesmente colocar w mais igual a 5. Ou seja, só para você não ter que escrever um w a mais, né? Então, assim, dentro dessa questão de operadores de atribuição que a gente está vendo aqui do manual, a gente tem essa forma, né, de fazer esse cálculo, tá? Então, agora que eu corrigi isso aqui, eu perdi o meu código, gente? Perdi, né? Perdi. Deixa eu abrir aqui de novo. Que é o P, vamos lá para o P, deixa eu colocar aqui para vocês verem. É o P04, né? P04? Isso. Que eu tinha tirado, não tinha perdido, não. Deve estar aqui repetido em algum lugar. Pronto. Agora sim, vamos ver aqui como é que ficou o W. Agora o W ficou certo, ó. O W começou com 3, depois W mais igual a 5, o W virou 8. E aí percebam que no caso do nome, na linha 10, o nome começa com Zeca e depois nome ponto igual, espaço da Silva, ficou então Zeca da Silva. E aí eu vou colocar aqui também
que isso aqui seria equivalente a, vou colocar entre parênteses, seria o dólar aqui também. Se bem que se eu pôr esse dólar aqui, isso vai dar problema? Acho que não. Seria equivalente a dólar nome igual dólar nome ponto da Silva. Ok? Então, quando eu faço a variável string ponto igual alguma coisa, seria como se eu fizesse essa variável é igual a ela mesma, ponto, aquilo que eu quero juntar, concatenar. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma. Tá tudo bem claro. Tá tudo de boa? Professor, Sim? mas se a gente quiser já usar já o nome normal, direto já pode, né? No caso, se você botar isso igual. Pode. Que são duas formas de se obter a mesma coisa. E aí você faz daquela que você se sente mais confortável. Eu posso fazer assim, ou eu posso fazer assim. Ok? Certo? Professor. Beleza, então eu vou encerrar aqui, e aí vocês podem preparar aí a página P01 da aula passada de vocês, para que vocês possam compartilhar e me apresentar. E eu vou já registrar no Syscad aqui. Deixa eu criar no Syscad aqui a atividade da aula passada. E aí eu já vou registrando as notas de quem for apresentando. Vai levantando a mão aí quem for apresentar hoje. Enquanto eu estou abrindo o Syscad aqui, só um momento. Eu preciso criar a atividade da aula passada, que é a atividade 1. Esse negócio ainda não ficou bom. Tá, já sei o que eu faço. Sistema de avaliação. Linguagem de programação 1. A data dessa avaliação aqui é do dia 22, chama-se atividade 1, atividade 1, que é o P01.php. Vamos inserir, e eu já vou deixar aqui a atividade de hoje, que é a atividade 2, que são os exemplos. Hoje nós fizemos 2, 3 e 4, né? Sim. Essa daí já é para entregar semana que vem, no caso. Semana que vem, exatamente. Perfeito. Professor, 2, 3. Oi. se apresentar a atividade de hoje na semana que vem, perde o ponto, alguma Pede coisa não. assim? Pede não. Pode ser semana que vem, então? Pode. Tô. Beleza. Deixa eu só passar isso para cá. Então, o primeiro de hoje é o Matheus. Pode compartilhar aí, Matheus. Sim, vou abrir aqui. Mostra pra gente aí o seu P01 funcionando. Tá aparecendo? Sim? Aí o código Certo? e a imagem. Ok, Matheus, beleza. O próximo é o curso de informática.
Ok, professor. Passar para o senhor agora. Tá ok, professor? P01, mostra ele funcionando. Botei a página aqui, né? P01, né? Isso, LP1 e aqui P01. isso. Abre lá o seu usuário. Vai botar aqui, professor? Entendi, Digita professor. lá, qual que é seu usuário? Diego Esquerdo. Então digita lá, diego.sqlweb.com.br/. Digitar aqui no caso? Lá numa outra aba, É para você abrir um site com esse link aí, Diego. Ah, sim. Pronto. Professor, é Saviele. sim? Eu vou apresentar hoje mesmo, deu certo aqui, tá tudo Ok. arrumadinho. Certo. Só um minutinho, professor. Javier, só para facilitar para mim, deixa sua mãozinha levantada aí, que eu vou olhando a lista de pessoas de mão levantada. Isso, obrigado. Aqui. Ixi. Eu também tô com um pouco de dificuldade nessa parte aí. Como é que eu posso fazer para entrar, professor, no site? É o seu usuário.sqlweb.com.br. Se você fez exatamente igual eu, você tem a pasta LP1, então você põe barra LP1, barra o programa que você fez. Barra P01.php, né? Professor. Está com problema na sua conta. Clica ali em avançado. No meu eu tinha clicado, apareceu a opção para poder ir para o site. Deixa eu acessar daqui para ver se vai. diego.sqlweb.com.br/lp1/b01.php. O dele não está indo, não. Erro de SSL do site. Estou com esse problema em vários usuários. Não seguro. Configurações do site. Vou pedir no data center para consertar esse seu site aí, Diego. Depois você me mostra na semana que vem. Ok. Vou abrir um chamado lá no data center para corrigir o problema do seu site. Professor, nessa atividade aí era para colocar a parte do desconto? Colocar do quê? A parte do desconto. Que desconto? Eu olhei no do Matheus ali, quando ele estava apresentando, tinha uma coisa de desconto lá. Uai, é a versão final do exemplo que eu fiz na aula passada. Tá. Diego, pode interromper aí o compartilhamento. Ok. Mãozinha levantada, o próximo é Flavielle. Professor, eu não coloquei a parte do desconto. Gente, eu não estou entendendo que desconto que você está falando. Tem salário, não tem? Não, Salário. A variável salário e Aí a variável desconto. Mostra na semana que vem, então, não tem problema não. Semana que vem você mostra. Mostrar assim.
também? Mostra na próxima aula, não tem problema não. Tá bom. Vou parar a apresentação aqui, que já foi, já. Pode abaixar a mão, então, Flaviel. Gesiel, você vai apresentar? Sim, sim. Então pode mandar. Certo? Mais um problema de SSL. Aqui, eu achei que o microfone estava ligado, desculpa. Aqui, tô com esse problema. Vai no avançado de novo. Oi? Vai no avançado aí de novo, para ver se vai. Você... também? Vou abrir uma chamada lá no Data Center. Caramba, essa porcaria de SSL tá dando problema em quase todas as contas. Mas tá aqui. Certinho? Não, beleza. Deixa, você mostra na próxima aula também. Eu vou pedir para... Então é Diego e Gesiel. Tem 2 usuários já com problema. Mais alguém? Não, né? Beleza. Então, até daqui um pouco com a outra disciplina. Pessoal, um abraço. Até mais. Até mais, professor. Valeu.